Olá, boa tarde. A resenha dá início hoje às entrevistas candidatas ao governo do Maranhão. A ordem das entrevistas foi decidida em sorteio, feito da presença de representantes de todos os partidos e coligações. A primeira convidada, que estava prevista para ser esta terça-feira, seria candidata ao governo pelo MDB, Rosiana Sarney. Mas ela não compareceu, por isso, aqui ao meu lado, eu recebo hoje a jornalista Cristiane Moraes. Boa tarde, Tevaldo. Boa tarde, Cris, tudo bem? Boa tarde, telespectadores da TV Difusora. É um prazer estar aqui mais uma vez no Resenha, né? E hoje a gente está cumprindo aquilo que estava na minuta acordada no dia 16 de agosto, uma reunião feita com os representantes de todos os partidos e coligações aqui na TV Difusora para tratar dessas entrevistas que seriam feitas no Resenha e também no Ponto e Vírgula. Ressaltando, Tevaldo, que como nós somos uma concessão pública, é nosso dever abrir esse espaço na nossa grade, no nosso telejornalismo, para que o telespectador que é cidadão e é eleitor possa conhecer mais sobre as propostas dos candidatos. Infelizmente, né, a nossa candidata de hoje, a primeira, né, Rosiana Sarney. Isso. Só lembrando, né, que eles são convidados, né, numa obrigação para que o candidato compareça ao Resenha e à TV Difusora no programa e na Rádio Difusora FM, no programa Ponto e Vírgula, né, apenas um convite. E aí eu queria que você lesse para a gente o e-mail recebido, né, da coligação que tem a Rosiana Sarney como candidata a governadora. Só lembrando, Cris, que no item 11 das regras aprovadas, né, por todos os partidos e coligações em reunião aqui na Difusora, ficou dito que no item 11 teria uma cadeira vazia no estúdio com o nome do candidato que não compareceu ao programa. Tá? Então, foi dia 16 de agosto esta reunião aqui na TV Difusora, e aí temos aqui entre eu e o Cristiane uma cadeira vazia com o nome daquele candidato que deveria ser o entrevistado do Resenha nesta terça-feira. E só ressaltando, Tevaldo, que essa não foi uma ideia tratada, né, pela direção de jornalismo, pela superintendência da casa, pelos jornalistas da casa, né, ao propor essa série de entrevistas, né, com candidatos ao Senado e também com os 6 candidatos ao governo do Maranhão, mas foi algo colocado em reunião e aprovado por esse fórum feito composto por representantes de partidos e coligação aqui, né, na TV Difusora no dia 16 de agosto. Então, foi acordado que esta cadeira vazia estaria em nosso estúdio caso o candidato não viesse ao programa, não comparecesse, e a gente está cumprindo apenas aquilo que foi acordado nesse fórum maior com os representantes de partidos. Lembrando a cadeira com o nome do candidato. Com o nome do candidato. Com o nome do candidato. Bom, e hoje pela manhã nós recebemos esse e-mail, né, cara, a diretora de jornalismo, Cristiane Moraes, agradecemos pelo espaço oferecido por este respeitoso veículo para que a candidata Rosiana Sarney pudesse expor ideias e propostas de governo. Infelizmente, em virtude da incompatibilidade de agenda, não será possível a participação da candidata Rosiana no programa Resenha da TV Difusora e no programa Ponto e Vírgula da Rádio Difusora. Assina o e-mail a assessora de comunicação, Carla Georgina, né? Ou seja, além do Resenha, a candidata Rosiana Sarney também não virá ao programa Ponto e Vírgula, como ressalta aí o e-mail, né, da assessoria de comunicação. A gente pode também rememorar que nessa mesma reunião havia representantes dos candidatos ao Senado, a chapa da Rosiana, os 2 candidatos, Sarney Filho, do PV, Edson Lobão, do PMDB, participaram. Que fazem parte dessa coligação. Participaram e vieram ao programa Resenha. E eu acho que aproveitaram bem o espaço, né? A gente recebeu o Sarney Filho, o Edson Lobão aqui, conversaram com você, responderam as perguntas, tiveram a oportunidade de falar, né, das suas propostas e das suas visões, né, sobre determinadas políticas públicas, né, políticas que demandam, né, o Congresso Nacional, que demandam o Senado e que estão aí postas, né, e algumas até muito polêmicas, como a questão do aborto, né, a questão da desmilitarização da polícia militar, né, então questões muito proeminentes hoje na sociedade que eles vieram para cá e debater. Responderam questões, Cris, feitas por telespectadores, né? Exatamente. Por pessoas, né, eleitores, né, da comunidade. E nós fomos às ruas, né? Entrevistamos a população, ouvimos o povo, que é uma característica da TV Difusora. A TV é uma TV muito próxima, né, das pessoas, né, e a gente não poderia deixar de fazer, né, essa entrevista com os senadores, conforme estava previsto em ata, ouvindo a população. Então fizemos 34 perguntas, os assessores ou o candidato, quando chegavam aqui, iam até a nossa ilha de edição, e a gente mostrou isso claramente em todas as matérias que a gente exibiu, né, pós a entrevista aqui no Resenha, que
que eles escolhiam, né, tinham essa premissa de escolher as 3 perguntas da população e responderam, e foi muito tranquilo aqui, né, e a gente quer de pronto agradecer aos 11 candidatos ao Senado por estarem aqui, né, por não faltarem e não terem o seu nome numa cadeira vazia e estarem aqui presentes para responder todos esses questionamentos. Cris, como diz a regra dessa entrevista com os candidatos ao governo do Estado, com os 6, a gente ia debater, dialogar, conversar sobre o programa de governo apresentado pelos 6, né? Acho que nosso telespectador deve saber disso. Quando da inscrição do registro da candidatura, o candidato ao governo, ele deposita, ele apresenta, né, propostas do plano de governo ao Tribunal Eleitoral. Então, a partir desse plano de governo que está no site do TRE, do TSE, é que nós faremos, né, as entrevistas e debates sobre isso aqui. Aliás, Etevaldo, só ressaltando que esse programa de governo ele está lá para todo mundo ver, todo mundo pode ter acesso, né? É um site democrático e as pessoas têm que acessar e conhecer esses programas para poder cobrar dos candidatos. Exatamente. Então, assim, a gente pegou o programa da Rosiana, são 12 páginas de programa, né? 12 páginas de proposições, o que ela imagina, caso eleita, fará o governo do Estado. E a gente fez uma nuvem, Cris, de palavras, né? Com uma ferramenta disponível pelo governo federal, chamada Vis Pública, né? E essa nuvem, ela apresenta quais são as palavras que mais aparecem, né, no programa da Rosiana. Então, a palavra que mais aparece, em primeiro lugar, com 12 citações, são ações e ensino, são as palavras mais comuns, né, no governo da Rosiana. Segundo, renda e Estado, deve ser estar referência ao governo do Estado. E terceiro, serviços e social. Em quarto, com 9 citações, desenvolvimento e oferta. E por fim, Maranhão e municípios. Então são essas palavras que mais estão presentes, né, no programa da Rosiana. Então, ações, ensino, enfim. Isso nos serviu para balizar aquilo que a gente dialogar um pouquinho, né, dentro do programa, da entrevista, né, quer dizer, o que de fato está posto naquele programa, o que de fato o candidato está propondo, caso seja eleito ao governo do Maranhão, né, propõe fazer, em discutir, que política pública imagina efetivar caso eleito ao governo do Estado. Então, isso é um pouco da nuvem que, né, tem aqui os conectivos, parece o que ali muito forte, a gente não tirou, acabou passando batido, mas são essas palavras, né, ações, ensino, renda, Estado, serviço social, Maranhão e municípios são as palavras mais... inovação, saúde, segurança, sociedade, né? Por exemplo, o saneamento eu lembro, né, porque tinha uma questão que a gente estava vendo sobre saneamento, saneamento aparece só 2 vezes no programa da Rosiana, né, então no programa de 12 páginas, né, agora esqueci a quantidade de palavras que há no programa, mas saneamento, por exemplo, aparece 2 vezes. Saúde, se não me engano, 4 ou 5 vezes aparece no programa da Rosiana. Então, assim, como a gente está dizendo, a gente vai debater questões que são postas, que foram colocadas no programa, né? A gente até separou algumas das questões que serão feitas, Cris. A gente pode, né, apresentar, né, uma da área de educação, uma de emprego e renda, e uma da área da saúde, que são questões que serão, né, aqui apresentadas para que o candidato se posicionasse. Questões que estão postas dentro do programa, né, que ele apresentou o TRE. Lembrando, Etevaldo, que no formato das entrevistas para o governo, né, para os candidatos ao governo, para os 6 candidatos, a gente não teria participação do cidadão, né? Quer dizer, a história do Fala Povo, a população perguntando para esse candidato, para que a gente pudesse afunilar mais e conhecer mais esse programa de governo, né, que está registrado lá no TRE. E a ideia da difusora, assim, que faz jornalismo plural, jornalismo partidário, jornalismo que de fato tem compromisso com aquilo que a gente tem defendido aqui, não é fulanizar o debate político, o debate público, né, Cris? Então, assim, nossa intenção nossa intenção não é trazer para cá um candidato, né, um dos 6 candidatos, e aí ficar debatendo sobre questões ou preferências sobre candidato A, B, C, D ou E. Não é isso, né? Os candidatos estão postos aí, como a gente acabou de dizer, todos eles, os 6, com um programa de governo, com propostas para o Maranhão. A gente quer debater efetivamente aquilo que de fato é de interesse público, que de fato que vai levar as pessoas a decidirem pelo voto, né, em 7 de outubro. Não é achar que candidato A ou candidato B é mais bonitinho, é mais legalzinho, é mais bacaninha, é mais isso que tem. E não é aquilo isso, que de fato prega o bom jornalismo e a legislação eleitoral, né, que não nos permite, diante de um candidato, falar de outro candidato. Então, claro, a nossa intenção não era essa. A nossa intenção vai ser sempre conhecer a proposta e o programa de governo dos candidatos para o Maranhão, no caso dos senadores,
o que eles pensam e de que forma que eles podem contribuir para o desenvolvimento das políticas públicas no país. Por exemplo, vamos ver uma cartela que teria uma questão, a cartela foi depois, né, uma questão para a Rosiana, convidado de hoje do Resenha, que não pôde ver o programa e não veio o programa. Cartelinha para a gente ver, ó. Isso é um trecho, né, do programa da Rosiana, né? Tá lá escrito o programa da Rosiana, que ela fala, entendeu? A frequência escolar no ensino fundamental, mas ainda precisamos ampliar a frequência escolar no ensino médio. Também precisamos resgatar alunos que têm mais de 2 anos de atraso nos 2 níveis de ensino. Corrigir o fluxo escolar, distorção, idade séria, que aliás é um problema do Brasil inteiro, né? A gente acabou de acompanhar aí a pesquisa do INEP que saiu, o IMEC, né? Falando dessa realidade, que é uma realidade bem Brasil. Por exemplo, Cris, eu ia uma ideia para a gente pudesse confrontar e aí, né, trazer o debate com a candidata, é que, por exemplo, aqui, no ensino médio do Maranhão, essa distorção idade série está em torno de 40,6%. Que é um número ainda alto, né? Um número muito alto, extremamente elevado. Então, assim, não basta que para nós difusora colocar no programa, tá? Não basta escrever, né, e apresentar o programa no TRE, no TCE. Efetivamente, como é que você, né, realiza essa política, você avança disso? Então, tem o dado de realidade, o dado que não consta no programa, né, mas que a gente traria para o debate, que é esse: 40,6% de distorção idade série no Maranhão. E a gente está falando de uma realidade, Tevaldo, de um país que de cada 100 alunos, apenas um sai sabendo ler de fato. Ou seja, o que é ler de fato? Não é a história do analfabeto funcional, né, que lê ali aquele textinho e vai passando, né? Mas é você saber codificar e decodificar essa informação. Então, o Brasil, de cada 100, apenas um sabe ler corretamente. Que ler significa decodificar e interpretar aquilo que você está lendo. Tem um outro dado no programa da candidata do MDB, que não veio a resenha. Por exemplo, você tem 14% de analfabetos no Maranhão. Sim. 14%. Isso dá quase 1 milhão, né, de pessoas no estado analfabetas. Não há nenhuma referência no programa da candidata do MDB sobre combate ao analfabetismo. Nenhuma referência. Né? E a gente está falando de algo em torno de 980 mil pessoas no estado do Maranhão que são analfabetas. Então, era esse debate, essa proposição, essa discussão, Cris, que a gente vai propor e vai discutir com todos os candidatos, né, que vierem à resenha, como assim foi feito no caso do... E era uma temática interessante para a candidata responder para a gente, porque já foi governadora do Maranhão, está se propondo a ser de novo, então quais seriam, né? Então ela já vivenciou, já teve com o poder da caneta na mão, né? E pôde fazer políticas públicas e desenvolver políticas públicas nessa área, na área da educação, para minorar, né, essa fatia da população que ainda está vista, né, como excluída. E a gente queria saber dela, né, o que fazer para os próximos 4 anos, já que a candidata se propõe a ser governadora de novo. Exatamente. Né? Cris, a gente vai para o intervalo do resenha e a gente volta já para o segundo bloco com a jornalista Cristiane Moraes, diretor de jornalismo da TV Difusora, que está comigo no estúdio por conta da ausência da candidata do MDB, Rosiana Sarney, que não veio ao programa Resenha. Olá, de volta ao vivo com o programa Resenha. Aqui no estúdio estava prevista a candidata ao governo pelo MDB, Rosiana Sarney, que não compareceu ao programa TV Difusora. Ao meu lado, Cristiane Moraes. Ao meu lado, Cristiano Moraes, diretor de jornalismo da TV. A gente está discutindo um pouquinho sobre, né, programa de governo que está, né, Cris, que está na pauta política nesse momento aí. Vamos ver mais uma cartelinha, mais uma proposta que aparece no programa da candidata do MDB. Olha, Cris. Trecho do programa, né? O Maranhão tem hoje mais de 400 mil desempregados, 300 mil pessoas voltaram à pobreza. Estima-se que nos últimos 3 anos o PIB caiu em mais de 15%. Esses são dados que estão lá no programa de governo da Rosiana. No discurso dela também, em algumas demonstrações públicas, né? Eu queria destacar, Cris, esse dado sobre desemprego, e aí, que é uma coisa que é muito séria. Isso apareceu muito no debate aqui, inclusive feito por perguntas do público, do eleitor, sobre geração de emprego e renda para uma faixa etária específica da juventude. Da juventude, exatamente. Né? Assim, que é muito alta, né? Está em torno de 25%. Né?
entre 18 e 24 anos. Então, assim, jovens, 18 e 24 anos, a taxa de desemprego é em torno de 27,4% essa taxa. Também não aparece, né, nesse dado do programa da Rosiana. Esse mais processo meu é dado aproximado, esse é o dado do IBGE, da pena do IBGE, dava aí em meados de maio desse ano em torno de 350 mil, né, pessoas desempregadas. O que é curioso também a gente discutir, a gente conversou aqui até com o Saulo Pinto do pessoal, é que nesse tipo de dado não aparece o subempregado, que é uma taxa elevada no Estado, né? E não aparece aquelas pessoas que param de procurar emprego, Cris. Onde está uma fatia dos jovens também, que esses 25% também está o subemprego para os jovens, né? Jovens que saem da faculdade ou estão ainda cursando o nível médio, que se submetem a condições, né, degradantes de trabalho, né, para poder estar, né, dentro desses 25%. Você tem hoje no trabalhador do Maranhão, você tem hoje 24,5%, segundo a penagem IBGE, 24,5% de trabalhador subempregado. Quer dizer, são pessoas que não têm a jornada de 40 horas semanais, são pessoas que fazem bico, enfim, né, trabalham numa situação ou outra, né, efetivamente não tem um emprego definido, né, um emprego. E um ponto que a gente discutiu bastante aqui com os senadores, e que os candidatos ao Senado falaram, né, que também veio perguntas, né, muitas perguntas da rua, foi em relação à reforma trabalhista, né, que a gente vê aí o cerceamento de muitos direitos, né, que foram conquistados aí a duras penas, né, e que a reforma trabalhista está aí. Muitos dos candidatos que estiveram aqui, sentados aqui contigo e participando do programa Resenha, falaram em rediscutir essa reforma trabalhista a partir da pauta de 2019, né? A gente está falando há pouco do dado do jovem desempregado entre 18 e 24 anos, Cris. Quer dizer, o número absoluto, você tem hoje em torno de 829 mil jovens entre 18 e 24 anos desempregados no estado do Maranhão. Quer dizer, é um número considerável, né, da juventude hoje do e que acompanha essa maré de números no país, né, de 14 milhões de desempregados no país, né? A gente nunca teve um número tão alto, tão elevado de desemprego no país, beirando aí aos 14 milhões de desempregados no país. Então essa é mais uma questão que a gente ia dialogar, conversar com a candidata do MDB, Rosiana Sarney, que foi convidada a ver o programa hoje, mas comunicou no final da manhã que por conta de agenda tal não teria como comparecer ao Resenha. Que é uma questão, Etevaldo, para a gente pensar, se a gente tem um país que adotou um modelo de desenvolvimento, né, e é uma questão para se pensar com os candidatos ao governo, se discutiu isso com o Senado também, que tipo de modelo de desenvolvimento é esse adotado no país, mas que gera aí 14 milhões de desempregados, né, um desenvolvimento que exclui, né, é um questionamento, eu não estou afirmando, mas é um questionamento para a gente pensar, né, junto com os candidatos ao governo aqui também, a partir do debate com eles. Né? Uma outra questão que a gente ia debater, Cris, ia propor, era sobre saúde. Né? A gente pode ver também um trecho, né, do programa da candidata do MDB, Rosiana Sarney, a convidada de hoje do Resenha, que não apareceu no programa, um trecho sobre saúde. Olha aí, Cris. Vamos investir na organização e funcionamento das ações de prevenção à saúde, apoiando parcerias com os municípios em programas como Saúde da Família, Saúde Bucal e as ações dos agentes comunitários de saúde. Reforçaremos o programa de vigilância em saúde, que é, né, tratando da questão da vigilância sanitária e epidemiológica. Né? E aí tem um dado que a gente ia provocar, que assim, se está falando aqui em Programa Saúde da Família, né, o PCF, Saúde Bucal e tal, que efetivamente precisa de profissionais da área da saúde, né, para atender esses problemas. E de um agente importante, que é o agente de saúde que está muito próximo da população. Só que nós, o Maranhão hoje, a gente tem a pior relação, o pior índice médico por 1.000 habitantes. A gente tem apenas 0,7%, né, de médicos por 1.000 habitantes entre o Estado da Federação. Nosso é o pior índice. Então, assim, a gente tem o Piauí aqui ao lado, com o dobro disso, a gente tem o Tocantins aqui ao lado, também bem acima disso. Então, assim, e aí você não vê, você não vê no programa, se propõe esse tipo de relação, você não vê, contrata como? Né? Como é que tu leva o médico para o interior, a profissional da saúde para o interior, como você amplia, né, a rede? Porque, assim, se fala muito na saúde do ponto de vista da construção, né, de construir mais. Mas para construir eu preciso ter gente atendendo nessas unidades hospitalares, eu preciso ter equipe qualificada para atendimento nessas áreas. Então, assim, né, eu vou ampliar, eu vou ter mais,
eu tenho, né, um percentual aí de 0,7 médicos, quer dizer, não dá um médico por 1.000 habitantes do estado do Maranhão. E isso nos coloca como o pior índice, o pior indicador nessa relação no país é o estado do Maranhão. E lembrando, Etevaldo, que a gente não faz saúde apenas com estrutura física, né? Então, Exato. Esse discurso de que eu construí X hospitais, eu construí, né, deixei tantos, quase 90% prontos, né? Quer dizer, esse discurso não chega até aquele cidadão que está lá no interior do estado, que está residindo naqueles 7 municípios mais pobres do Brasil, que estão aqui no Maranhão e que estão precisando efetivamente de uma política de saúde, de ser alcançado por uma política de saúde. Né? São lugares em que muitas vezes o agente de saúde, nem um agente de saúde chega, nem um clínico da família chega, né? Um médico da família que poderia estar mais próximo. Né? Então são estruturas físicas que ficaram, né? E que estão aí, que ficaram aqui no Maranhão, que estão aí por todo o Brasil, né? Essas estruturas e esses fantasmas, né? Estruturais, mas isso não dá conta, né, de atender a necessidade de uma população. E se voltar com a cartelinha, todas as referências que tem de saúde no programa do MDB está naquele parágrafo lá. Então, tudo que há de referência em saúde, nas 12 páginas do programa da candidatura do MDB, Rosana Sarney, né, apresentado à Justiça Eleitoral, estão nesse parágrafo. Então assim, a saúde bucal, a saúde da família, a agente comunitário de saúde, a vigilância de saúde e tal. Então isso se resume ao proposto tal que a gente queria efetivamente, né, debater, conversar, dialogar, para que o eleitor que nos assiste, né, pudesse ter ideia bastante clara, objetiva do que se propõe, né, daqueles que querem governar o Maranhão pelos próximos 4 anos. De que forma pode haver um enfrentamento, né, desses problemas, que são problemas sérios e que a gente sente e que a gente vê todos os dias acontecendo no nosso estado Agora eu queria que você chamasse, no nosso país. Eu queria que você chamasse uma matéria super legal aqui da casa, da TV Difusora, né, feita pela nossa equipe de jornalismo, né, que tem um dado interessante sobre a presença da mulher na política, Cris. Olha só, a gente tem feito uma série de matérias, né, sobre cenários eleitorais, né, que inclusive é uma proposta do SBT e da Difusora, né, de levar isso para garantir maior informação, né, para o eleitor, né, para o cidadão eleitor, né. E um levantamento aponta que o Nordeste é a região com maior presença de prefeitas nos municípios, mas a presença da mulher na política como um todo ainda é um desafio. Elas são a maioria da população brasileira, mas a participação delas na política ainda é tímida. A gente não educa as mulheres na sociedade para que elas queiram participar da política. Então, a gente tem sido relegado historicamente ao segundo plano, ao plano da primeira-dama, ao plano da secretária de mulher, por exemplo, de secretária de assistência. Então, a gente é sempre colocada num papel ou de cuidadora ou de assistente. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a região do Nordeste tem a maior presença de prefeitas que governam os municípios, mais de 16%, seguido pela região Norte com um pouco mais de 14%, depois o Centro-Oeste com 13,3% e os menores percentuais estão nas regiões Sudeste com 8,8% e Sul com 8%. Historicamente, a gente tem uma participação feminina na política que são mulheres que carregam um sobrenome. Então, é a filha de alguém, a viúva, a esposa, a mãe de alguém. E que é característica da política tradicional brasileira, uma política oligárquica e regionalizada que leva em consideração essa tradição familiar. Segundo os dados do IBGE, no estado do Maranhão, nas últimas eleições entre 2012 e 2016, houve um aumento na participação das mulheres na política. Em 2012, 4 mulheres foram eleitas como prefeitas em municípios do Maranhão. E em 2016, o número dobrou. Nós temos hoje a cota de gênero para a participação de qualquer sexo na política, ou seja, o percentual mínimo de 30%, seja feminino, seja masculino. Como nossa sociedade, ao longo do tempo, vem sendo machista, e as mulheres já conquistaram esse percentual mínimo de 30% de participação. E essa é a questão, evitar candidaturas fraudulentas. Conquistas e direitos iguais. Esse é o espaço que as mulheres buscam na política. A Justiça Eleitoral, com as leis e as resoluções do TSE, visa dar ampla participação às mulheres. Haja vista que nós vivemos uma sociedade isonômica e a participação feminina é fundamental no exercício da democracia.
Bom, vale a pena a gente avaliar esse dado, né? 16% no Nordeste de mulheres eleitas aí para comandar os municípios. E a gente fica pensando se isso não está dentro daqueles dados de mulheres utilizadas como laranjas na política, né? Você sabe que as mulheres, quando elas, a primeira-dama, né? Elas não têm mais nome e nem sobrenome, né? É a primeira-dama, né? Então ela perde a sua identidade de cidadã e ela também não tem uma identidade de absolutamente nada, né? Então esse dado aqui do Nordeste talvez não seja um dado positivo, né? É o maior número, né, de candidatas eleitas do país foi no Nordeste. Mas será que esse é um dado positivo? Olha só, Etevaldo, 51% da população do país é composto de mulheres, feminino, né? Hoje são 513 deputados, apenas 51 mulheres. Isso representa apenas 10,5% do total. Só para você ter uma ideia, um banheiro feminino foi construído lá no plenário do Senado apenas em 2016. Um banheiro feminino. Então isso é muito resquício daquilo que se vive na política brasileira, né? E de que essa participação tem muito a ver com essa questão da utilização, né, dessa figura feminina e da manobra, né, dessa figura feminina, e também porque uma legislação eleitoral diz que a gente tem que ter 30%, né, para cada sexo aí reservado de vagas nos partidos, né? A gente acabou de ver uma matéria que foi ao ar no programa Bom Dia Maranhão, né, que apresenta esse cenário muito bem e que trouxe para o estúdio, né, um especialista para falar sobre o assunto, né? Cris, no que foi acordado com os candidatos, com delegações, o resenha encerra agora, né? Termina agora. Infelizmente a candidata Rosana Sarney, do MDB, não veio ao programa. Amanhã receberemos o candidato ao governo pelo PSDB, o Roberto Rocha. Encerra o tempo da candidata. A gente tem mais 1 minuto de programinha para a gente, né, encerrar, concluir sobre esse trabalho que você acabou de apresentar. Bom, a gente queria muito, né, isso é um voto, uma ânsia minha como mulher, né, como profissional, como jornalista, como cidadã e como eleitora, que as mulheres de fato tivessem o seu protagonismo na política. E a gente fica muito triste que a ex-governadora Rosiana Sarney e a candidata ao governo do Maranhão, mais uma vez, não tenha vindo ao resenha para esse debate, que é um debate democrático, né, que é um debate feito, né, entre com um profissional como você, né, e que visto por toda essa fatia, né, da audiência da TV Difusora, não tenha comparecido aqui, né, e que a gente faça valer de fato a luta, né, desse movimento sufragista, né, que começou lá no século XIX, e que a gente possa de fato ter uma representatividade na política brasileira. Cris, muito obrigado. O resenha encerra aqui. Eu volto amanhã às 13h45, logo após o Zé Cirilo. Até lá. Tchau.